Essa questão trabalha com a noção de identificação de desvio de norma padrão. Então vamos direto aos pontos. A letra A diz que haveria um desvio na grafia da expressão agente, e não ocorre. A expressão agente é separada e ocorre exatamente dessa forma, portanto está correta no texto. A letra B diz que a palavra maneira é excessivamente coloquial. Não, nós não temos essa afirmação. Maneira não é uma palavra necessariamente coloquial. Pode ser usada perfeitamente em contextos formais. A letra C diz que o verbo existir assumiu o lugar do verbo haver e isso seria um erro. E não é um erro. O verbo existir pode ser utilizado no lugar do verbo haver quando este tiver valor existencial. Vamos observar, a frase em que acontece existe uma maneira de a gente sair daqui poderia ser utilizado como há uma maneira e não haveria nenhuma mudança de sentido e nenhuma das duas formas é considerada informal, portanto isso não está correto. A letra D diz que o sujeito da segunda oração está preposicionado e é esse o problema. Vamos lá, vamos identificar as orações. A primeira oração, existe uma maneira de. A segunda oração, a gente sair do terceiro mundo. Se nós observarmos a segunda oração, em que o verbo é sair, o sujeito seria a gente. Entretanto, o sujeito está grafado como da gente. A contração foi feita. O que quer dizer que o sujeito apareceu preposicionado. E isso é incorreto. O sujeito é uma classe que jamais pode ser preposicionada. Nesse sentido, deveria ficar. Existe uma maneira de a gente sair. Nesse ponto, eu tirei a preposição do sujeito a gente e corrigi a oração. A letra E diz que seria a expressão uma maneira que tem função de objeto. Cuidado, com o verbo existir, o sujeito vai ser uma maneira. Seria objeto se o verbo fosse haver. Se fosse há uma maneira seria o objeto, uma vez que não haveria sujeito. Vale lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, ou seja, é impessoal. Mas o verbo existir tem, ele é um verbo pessoal. Nesse caso, o sujeito vai ser uma maneira. Portanto, ficaremos com a letra D.